No futebol brasileiro, é normal que quanto mais próximo do fim de suas carreiras, muitos jogadores acabem ficando livre no mercado, ou seja, sem clube. Após os seus dias de glória, quanto mais veterano, cada vez mais difícil de você conseguir um contrato, principalmente num time da Série A. Nesse vídeo, eu vou atualizar vocês de 13 jogadores famosos que até já podem ter jogado pelo seu time um dia, mas hoje estão sem clube. Confere tudo comigo agora, após a vinheta. Antes de tudo, eu tenho um recado pra você que está no mundo das apostas ou pra você que quer entrar pra ele pra tentar fazer uma renda extra. É o seguinte, o canal tem parceria com a Casa BR4Bet, que é uma casa confiável que tá crescendo demais nesse ano de 2022 e também que dá pra depositar e sacar via Pix, para gerar praticidade para vocês. Então você que quiser apostar nesse final de semana, onde temos jogos do Brasileirão, dos campeonatos internacionais, o lugar certo para você é a BR4Bet. Até porque eles estão com condições especiais. Clicando agora no primeiro link da descrição e fazendo o seu cadastro, você tem direito a ganhar o dobro do seu primeiro depósito. Então significa que se você colocar até R$300 lá na casa, eles vão dar mais 300 para você ter mais chances ainda de apostar. Já pensou ter R$600 para poder apostar nesse final de semana? Então corra agora para a BR4Bet. Eu vou deixar o link para cadastro aqui na descrição. O primeiro jogador aqui da nossa lista é o zagueiro Rodolfo, que muitos de vocês vão se lembrar que jogou no São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio e mais recentemente estava jogando pelo Cruzeiro. Foi o seu último clube. O Rodolfo hoje está com 35 anos, estava jogando até o ano passado, mas nesse momento está livre no mercado. Será que ele teria espaço no seu time? O Rodolfo chegou sim a ter bons momentos. No São Paulo, no Atlético Paranaense, no Grêmio. E aí, seria uma boa? Até futebol europeu ele já jogou, jogando pelo Besiktas. Aí depois foi jogar no Flamengo, mas aí já não conseguiu vingar mais tanto. Na lateral direita agora a gente tem uma situação até um pouco polêmica, porque muitos jogadores dessa lista são jogadores que já passaram dos 30 anos, mas aqui a gente tem uma das raras exceções, que é o lateral direito Marcinho, de 25 anos, que teve como último clube ainda nessa temporada o Atlético Paranaense. O Marcinho acabou aparecendo, principalmente para o cenário nacional, jogando muita bola pelo Botafogo. Até o Tite estava observando para a seleção brasileira. Só que após o acidente que acabou gerando o falecimento de 2 pessoas no ano passado, o Marcinho perdeu muito prestígio. Algumas pessoas são a favor de que ele nem volte a jogar futebol. E aí nessa temporada, após uma falha na final da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras, o Furacão acabou optando pela sua saída. Mas assim, se você esquecer toda a história dele, que claro, é difícil de ser esquecida, é um jogador que tem uma boa idade e tem sim bastante qualidade. Aproveitando então esse assunto de lateral, a gente vai sair da lateral direita e vamos para a lateral esquerda com um jogador muito mais experiente, no caso o Adriano, que muitos de vocês vão se lembrar. O Adriano ele jogou por muito tempo no futebol europeu e ficou marcado por jogar por várias temporadas naquele timaço do Barcelona, principalmente na época do Messi, do Guardiola, o Adriano estava lá. Hoje ele está com 37 anos e teve como último clube o Casilpan do futebol da Bélgica. Aqui no Brasil teve passagens recentes também por Coritiba, Atlético Paranaense, em geral sempre foi um grande jogador. Mas é aquilo, chegou um momento que a idade pesa bastante. Um outro lateral esquerdo aqui da nossa lista, também ali mais veterano, é o Márcio Azevedo, que muitos de vocês devem se lembrar que ele pode até ter jogado contra o seu time, porque aqui no Brasil ele criou uma identificação muito grande com o Atlético Paranaense, que foi o seu último clube, e também com o Botafogo. Chegou até a se aventurar no futebol europeu, mas hoje, aos 36 anos, o Márcio Azevedo está sem clube. Agora a gente vai partir para o meio de campo e a gente abre com um nome que jogou no Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Chapecoense, que é o volante Márcio Araújo, de 37 anos. O Márcio Araújo foi com certeza um dos jogadores mais criticados do futebol brasileiro, aí pelo menos nos últimos 10 anos. Porque muitos times, quando estavam em baixa, contratavam o Márcio Araújo, e quase sempre ele era um jogador da confiança do treinador. E como ele nunca foi um jogador de qualidade espetacular, então muitos torcedores pegavam no pé dele. Hoje, aos 37 anos, ele está sem clube e a sua última passagem foi pelo Sampaio Corrêa. Agora nós temos aqui um volante de muito mais currículo, que é o volante Ramires. O Ramires, você se lembra, jogou 2 Copas pela seleção brasileira, voou em determinado momento pelo Chelsea, jogou no Benfica, Palmeiras, inclusive no Palmeiras que ele viveu a sua última passagem. Hoje o Ramires está com 35 anos e quando ele veio de novo para o Brasil, após passar um bom tempo na China e veio jogar no Palmeiras, ele começou a sofrer com lesões e teve também alguns atos de indisciplina, que acabaram resultando na sua saída do Verdão. Desde então, nunca mais ele voltou a jogar. E olha que ele saiu do Palmeiras em 2020.
Agora, avançando um pouquinho mais, temos como meia o Marlone. O Marlone, você deve se lembrar, ele concorreu até ao Prêmio Puskás, fazendo um golaço pelo time do Corinthians. Jogou também pelo Sport, enfim. O Marlone é um cara que hoje está sem clube e tem ainda uma boa idade, 30 anos. Tem muitos jogadores que estão na Série A do Brasileirão, inclusive em times de ponta, e tem 30 anos. Só que o Marlone teve como último clube o Brusque de Santa Catarina. Então, após um período de Sport, Corinthians, ele nunca mais conseguiu voltar a se destacar. Um jogador que nos últimos anos acabou virando meme e está sem clube ainda é o meia Thiago Neves, de 37 anos, que teve como último clube, ainda no ano passado, o time do Sport. O Thiago Neves construiu uma carreira muito sólida, por Flamengo, Fluminense, até no futebol árabe ele conseguiu ter um bom desempenho jogando pelo Al Hilal. Mas o que acontece? O Thiago Neves voltou para o Brasil e chegou a fazer grandes temporadas pelo Cruzeiro, fazendo parte daquele time que foi bicampeão da Copa do Brasil. Só que o Thiago Neves viu a sua carreira aí por água abaixo a partir do ano de 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado. Ele se envolveu em algumas polêmicas com o Rogério Ceni, era tido como um cara que era ruim de grupo, mascarado, e claro, teve aquele áudio com o Zezé Perrella, com ele pedindo os pagamentos atrasados. E aí depois o Cruzeiro foi e perdeu pro CSA. Aquele áudio realmente ficou muito marcado. Então o Thiago Neves teve problemas também no Sport depois, e é um cara que hoje está sem contrato, mas todo mundo reconhece que sempre foi um jogador de muita qualidade. O nosso último nome do meio campo é um jogador que hoje está com 38 anos e há pouco tempo ficou livre no mercado. Até então, ele estava jogando, que é o meia Jadson. Jadson está com 38 anos e teve como último clube há algumas semanas a equipe do Vitória. Ele, inclusive, era um dos jogadores mais bem pagos da Série C. O Jadson, vocês se lembram, ele fez muita história, principalmente pelo Corinthians. Ele fez temporadas muito boas pelo time paulista. Teve uma passagem também, sem deixar tantas saudades, pelo São Paulo, jogou no começo pelo Atlético Paranaense, mas realmente jogou mais jogos na carreira pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Agora a gente vai partir para o nosso ataque, e a gente tem aqui no ataque muitos nomes que têm uma boa idade ainda para estar jogando até na primeira divisão, caso tenham a oportunidade. Então o primeiro jogador que nós temos aqui é o atacante Geovânio. Geovânio hoje está com 30 anos e teve como último clube a Chapecoense. E assim, é surpreendente o Geovânio hoje estar sem clube, porque há alguns anos ele era um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro. Ele teve um ótimo começo no Santos, foi para a China, só que quando ele voltou da China para o Brasil, para jogar no Flamengo, ele não vingou mais. Não conseguiu se firmar no Flamengo, nem no Atlético Mineiro, nem no Atlético Paranaense, até que, como eu disse, por fim, teve agora como último clube a Chapecoense. Ainda no ataque, temos aqui agora o atacante Luan, que tá com 31 anos e teve também algumas semanas como último clube o Goiás. Então ele é um cara que até pouco tempo estava jogando a Série A. O Luan criou uma identificação gigante aqui no Brasil jogando pelo Atlético Mineiro, conhecido como o Menino Maluquinho. Ele tava naquele time do Galo que tinha o Ronaldinho, que tinha o Jô, tinha o Tardelli, e era um cara que acabou caindo nas graças da torcida. Ele acabou passando um bom tempo jogando no futebol do Japão, voltou mais recentemente para o Brasil, e foi aí então que acabou ficando livre no mercado após um período jogando pelo Goiás. Eu citei Diego Tardelli e ele é mais um jogador que também nesse momento está sem clube, está livre no mercado. Mas no caso do Tardelli dá até para entender porque ele está com uma idade mais avançada, 37 anos. Ele teve como último clube na última temporada a equipe do Santos, mas é um cara que de maneira geral sempre teve uma carreira muito consolidada. Por Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, jogou um bom período no futebol chinês, teve até uma passagem pelo futebol europeu. Só que quando ele voltou da China, ele não conseguiu mais ser o mesmo Tardelli. Não foi bem no Grêmio, não foi bem no Galo, não foi bem no Santos, então dá pra entender, hoje ele tá livre no mercado. Até porque todo mundo sabe, o Diego Tardelli nunca esteve perto de ser um jogador de salário baixo. E aí, fechando a lista, nós temos aqui um jogador que há pouco tempo, há poucas semanas, acabou ficando livre no mercado, porque até então estava jogando há muitos anos no futebol chinês. Tô falando, no caso, do atacante Allan Kardec, de 33 anos, que teve como último clube o Shenzhen. O Kardec é um cara que no Brasil se destacou pelo Palmeiras, pelo São Paulo, foi revelado pelo Vasco e até chegou a ter uma passagem pelo Santos na época do Neymar. Sempre foi um grande jogador, um atacante realmente finalizador nato, mas é aquilo, depois de um tempo na China, sempre existe a desconfiança a respeito da sua parte física e, claro, o receio quanto à sua questão salarial, porque os jogadores que vão para a China querem voltar para o Brasil ganhando alto. Agora eu quero muito ver a sua opinião nos comentários. Tem algum jogador dessa lista aqui que você acha que ainda teria espaço num time de primeira divisão? Põe nos comentários qual é a sua opinião.
Então é isso, galera, esse foi o vídeo desse domingo. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por você aí ter visto esse vídeo até aqui. Você que tiver gostado, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social, beleza? E claro, você que nesse final de semana quiser apostar na casa parceira do canal, a BR4Bet, eu vou deixar o link para cadastro aqui na descrição. Lembrando que você tem direito a ganhar o dobro do seu primeiro depósito, até R$300. Firmeza? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã. Até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!